A gente veio de Santana do Livramento e a princípio só, né? E depois chegou a família. Depois foi chegando mais a família, aí eu formei família também aqui em Porto Alegre, né? E luta pelo território, no nosso espaço, onde a gente reconheceu um espaço que era de negros, né? Então, junto com dentro da história do Brasil Quilombola, que foi lançado em 2003 no nosso território ali, que é o Lupicínio Rodrigues, o ginásio ali, que é o Tesourinha, né? E ali foi lançado o programa Brasil Quilombola. Então, onde nós achamos alto se declarar, né? Então, ninguém vai dizer para mim agora na minha cara que eu não seja negro agora, não seja quilombola, né? Aí fica difícil. E se tu não sabe a minha história, não venha me recriminar. Então, procura a minha história, procura a história do negro, procura a história de todas as comunidades, para depois estar questionando se é ou não é. Então, a gente, muitos que vivem hoje em dia dentro do nosso território, tá? Mas a luta continua. A luta continua, nós vamos buscar todas as titulações desses territórios que auto se reconheceram. Alvo. Salve, rapaziada, sou o JFlex, estou aqui mais uma vez no AlvoCast e antes de qualquer coisa queria pedir para você ativar as notificações, se inscrever no canal, né? Compartilha, curte nossos conteúdos nas redes sociais, @Alvo Cultural. Então, tô aqui hoje com o Sérgio Fidelix, né? Para falar um pouquinho sobre os quilombos nessa série aí do Memórias do Bairro, beleza? Que é uma série que a gente tá falando sobre os bairros e hoje a gente tá falando sobre os quilombos, mais precisamente do quilombo dos Fidelix. Como é que tá, Sérgio? Tudo certo? Tudo Tranquilo? certo, meu querido. Tudo tranquilo. Opa. Certinho. Sérgio, então assim, em primeiro lugar, pra quem não sabe, o Sérgio é meu primo, né? A gente faz parte da mesma família, a família dos Fidelix, e tem uma história bem bacana aí, que é o Quilombo dos Fidelix, que é uma história bem bacana de movimento de luta social e tal. E aí, Sérgio, queria que tu começasse a contar um pouquinho pelo começo, né? A gente sabe que na década de 1980 começa toda a história, né? E eu queria que tu contasse mais ou menos como é que essa história aí que começa, do pessoal que vem de Livramento pra cá e aí tudo acontece, né? Aí foi pra lá em São Gabriel também, né? É verdade. Tá, meu velho. Ô, primo, é o seguinte, cara. A nossa história dentro da história do quilombismo, do quilombo, é assim, né? Que a gente começa lá em Madureira, né? Madureira, lá, nossa avó lá. E Vobidua, e ali foi o trabalho o escravo que aconteceu, né, da época, e a gente vem nesse resgate, né, da nossa história, da nossa própria, da família, né, e aí eu trouxe, olha aí eu trouxe para Porto Alegre, aonde o ponto, né, Pode crer. e aí o ponto ali é que teve história ali de negros da região. Quem não conhece, ali como é o Areal da Baronesa, que é onde aí me acompanham aí. Escola de samba. Isso, escola de samba, na José do Patrocínio no final, nós os Democratas, que era um clube de negros, né? Onde frequentava, a maioria era negros, né? Pode crer. E o Lupicínio Rodrigues, nosso grande, né, compositor. Que morou ali. Nasceu e viveu ali, né? Ali, cara? né? Naquele período. E tá ali na Barão do Gravataí, na Barão do Gravataí, Sérgio, tá o filho dele ali. Sim. E... Só pra rapaziada entender a construção de como começou, da onde veio, assim, veio das famílias de Livramento, né? Sim, aí a construção foi assim, a gente era um time de futebol, nós, santanenses, né? Aham. Aí o pessoal pensou em formar, a princípio, uma denominação que se chamava Nós de Livramento. Sim. E aí, mas Nós de Livramento
já teve um problema ali com o Livramento e Ribeira, onde eles entregaram um prédio ali na Riachuelo, ali, me parece. Aí teve desavenças ali, né? Então desceram essa rapaziada que compactuava com nós, porque nós éramos só futebol. Sim. A nossa história é direto do futebol. E quando o pessoal se juntou a nós, a gente formou uma colônia santanense. Sim. Mas colônia não é bem um nome para nós, né? Nós negros de santanense, né? E com a história que a gente tinha ali, né? Dentro da terra do território, sabe? O território negro que da onde a gente vinha não combinava essa coisa de colônia, né? Sim. E não fechava bem. Colônia é mais europeu, né? Sim. Não é para nós. Então, não combinava bem. Não combinava. Aí Entendi. E a luta que a gente teve ali pela terra, aí deu, em 2003, vem o pessoal, que era aí de 90, 2000 e... Não, beleza. 1990. Vamos conversando. Tá, a gente vai buscando, vamos lá, se então. atualizando. Aí eu já estou em 2003 aqui, beleza. que veio a história do programa Brasil Quilombola. E dentro do Brasil Quilombola estávamos nós incluídos, né? Sim. Onde negros que se declaravam. Se declaravam, os negros. Saíram do interior, vieram para a capital e ficaram naquele determinado período ali, onde era o período da ilhota, né, Sérgio? O período da ilhota, onde era concentrado, o pessoal... Imagina que a periferia era mais no centro, né? Uhum. O pessoal era concentrado numa parte ali do centro da cidade de Porto Alegre. E aí, com o tempo, as pessoas foram sendo retiradas dali e sendo colocadas para outros bairros, né? Saindo da ilhota e indo para outros Viamão, bairros. Alvorada, Restinga que dá mais a resposta ali para nós é a Restinga. Se a gente se deslocar agora para a Restinga, a gente passear pela Restinga ali, dar um rolê na Restinga, a gente vai ver vários nossos ali, né? Sim. Nossos irmãos ali que ombreavam ali com a gente dentro das comunidades, né? Sim. É a nossa história. Eu nem quero falar em trabalho, né? Porque trabalho, sabe que não é bom. Trabalho é trabalho, cara, e é bom. Mas tem que ter, né? Hoje eu tô aposentado, já trabalhei, né? Sim. Tá bom. Por causa do trabalho, tá aí até hoje. Eu tô aí, né? É pelo trabalho, né? Se tu vai fazer outras coisas, não adianta. Tem que ser trabalho. Mas tudo é trabalho, né? Pode crer. Aí... Mas assim, Sérgio, e aí, como é que se constituiu o Quilombo naquela região propriamente dita ali? Quando vocês chegaram naquela região ali, mais ou menos a galera começou a povoar aquela região que é próximo da Porto Alegre ali, da João Pessoa ali, daquela região. A nossa história ali a quilombar, de nós a quilombarmos... Ali naquele... ali foi acidente de percurso até. Sim. Porque a gente tinha o time de futebol, era o Grêmio Brasil, era Grêmio Brasil. Eu fui até um dos diretores do clube. E aí o pessoal que estavam lá aqui na Alvorada, o pessoal que estava na Tinga, que eram de Livramento, se aglutinavam naquela então região. Vieram pessoas de outros bairros para formar ali. Porque tinham excluído, né? Sim. A higienização, me parece que era o prefeito da época, era Thompson Flores. Aí foi uma coisa assim que automaticamente as pessoas se reconheceram, né? Que é o Quilombo, a história do Quilombo é se reconhecer. Se auto-reconhecer. E essas pessoas que juntaram a nós, não agora, em 2000, não, lá é 1990, digamos assim, que a gente formava na Redenção.
Nossa história estava toda na redenção ali, que não deixa de ser um círculo ali de negro, né? Porque Sim. a redenção Sim. já está a palavra aí. Já tá a palavra redenção. Foi a história ali que aconteceu. Dizem que foi ali na época da escravatura, que a redenção, o pessoal foi ali para discutir, né? A história Sim. do negro, se desse a liberdade ou não. Sim. Né? Os gaúchos, cara. Nós fomos Sim. os últimos dos últimos aqui, nós, os gaúchos. Por isso que ainda tem esse problema do racismo Sim. no Rio Grande do Sul e na capital, que aqui é fervoroso, meu. Sim. Eu saí de lá de Livramento lá light, né? E aí cheguei aqui, eu tive que me auto-posicionar. Sim. Porque Até ali a gente... no interior todo mundo conhece, né? Todo mundo já é filho do conhecido, fulano, nasceu filho do ali. ciclano, aquela Sim, coisa, é uma né? comunidade bem fechada, né? No interior, no interior é a comunidade bem fechada. Então, parece que não tem esse problema. Na verdade, o problema é escondido, sempre tem. Sim, é velada, né? Mas é velado. Aí quando tu chega na capital, que, né? Pô, é outro. A fantástica terra de ninguém. É, terra de ninguém, mas as pessoas te apontam. Exatamente. E aí tu é taxado como negro e aí... E não tem, né? É tu e tu. E tu tem que te posicionar, tu tem que... até para dizer que tu tá do lado de alguém, de um branco, né? Do qual ele é contra a nossa ascensão, né? A nossa ascensão nos projetos, nos coisas. E é estrutural, meu. Pode crer. E também é estrutural. Muito sem querer, a galera acaba... te corta. Em projetos que tu vai fazer. Bacana esse teu projeto aí, meu. Sim. Meus parabéns mesmo. E eu vou te dizer assim, ó, dentro da lógica aqui de racismo, cara, eu participei de vários, eu não avancei, teve várias vezes que eu não avancei, porque os caras discutiam por uma vírgula. Sim. Num poema, digamos, o para casa, tu faz o para casa e aí tem a redação, né, que tu faz para cá. Aí a professora, às vezes, me tirava meio ponto, ou do outro tirava meio ponto, eu ia ver, só meio ponto, e eu 1,5 ponto. Por quê? Mas por que se eu errei a mesma questão, né? Então, essas coisas assim dói no corpo da gente, cara. Com certeza. E eu acho assim que a gente nós temos num período assim de avançar sobre as comunidades, né? E as comunidades negras, as comunidades quilombolas, indígenas, né? Que ombreiam com nós, né? Eu tenho uma história para te falar. Vai lá, estamos aqui, estamos conversando aqui, depois a gente volta no assunto para saber lá como foi a história lá. Mas aí a gente viaja um pouco, né, para depois te dar o posicionamento das minhas ideias, que não são grandes ideias. Mas conta aí a história. Isso. Mas a gente estava lá no Rio de Janeiro, né, e aí tinha indígenas negros altos. Olha, 2 metros e pouco. Os caras não grandes. Os caras grandes, fortão, né, meu? E aí, como a gente foi daqui em ônibus, né, e junto com os indígenas, que a gente já estava... automaticamente, a gente estava com eles, né? E então a gente sentava ali e aqueles caras olhavam assim para nós, né? Negros ali, que a gente estava, digamos, civil, né? Com trajes, com camiseta, assim, de proposta, né? E aí o indígena chegou para nós aliás, não o indígena, o rapaz que estava ao lado de... Vocês estão de onde? Rio Grande do Sul. Mas por que vocês são indígenas e não estão com os trajes tradicionais? Tradicionais, tipo de vocês. Não, a gente é quilombola. A gente é quilombolas urbanos.
E dentro dessa história aí, eu quero saber mais a história de vocês, porque eu vejo ali o Cinta Larga, para mim é Cinta Larga, o que eu li. E essas pessoas que estão aí, esses indígenas que estão aí, negros, Cinta Larga. Aí ele me falou da história do Cinta Larga, disse que os Cinta Largas eram, eles eram escravizados, né? Eram escravos. E aqueles que fugiam iam para perto dos índios, porque aí eles plantavam ali as suas... Sim, até porque os índios estavam bem localizados, né, Sérgio? Sim, eles viviam à beira do rio, isso. Então tinham água em abundância, comida em abundância, a pesca, peixe. Né? A pesca, aquela coisa toda. Sim. E aí o nego chegou perto, né? E aí pescava ali junto com eles, aquela coisa, aí foi... se unindo. Isso, foi a introdução o pessoal se se misturaram. Casaram Sim, com indígena com negro com indígena e negras com os indígenas, né? Sim. Aí formaram essa tribo, que foi mais pro lado ali, Cinta Largas. Cinta Largas. Era uma tribo formada por indígenas e negros, é isso? Pô, massa. Então, Cinta Largas foi uma surpresa na minha vida, até acadêmica, no caso, né? Não só acadêmico, mas do saber, na linha do saber, né? Sim. E que me tomou por surpresa toda essa história aí, né? E a gente... nós estávamos em Brasília. Não, no Rio de Janeiro, era o Mais 20, aquele. Sim. Aquela cúpula dos povos lá, né? Pode crer. A gente participou. E eu me deparo com uma história real, né? Que a gente só lia, né? No nosso nosso livramento lá. E aí tu primário, teve né? a chance de conhecer real a história, alguém falando, né? E a gente teve essa oportunidade de estar com esse pessoal ali, né? E aí ele contando, né? As tintas, né? Que eles usam, que é de árvore mesmo, né? É bem nativo, né? A história dos pode caras, crer. né? Legal. E aí tu fica assim, basbaqueado, assim, na história. Pô, tá aqui, eu tava tão longe, já tô aqui. E que não é só os quilombos que tem uma história de resistência, né? Os indígenas. Existem os indígenas negros, também. Mas indígenas negros. Negros indígenas, Negros indígenas. Isso é bacana. Mas assim, vamos voltar lá ao quilombo de novo. Voltando pro quilombo. Seguinte, e aí, como era o quilombo quando vocês chegaram ali? Né? Naquele determinado trecho ali, bem localizado, perto da João Pessoa, perto do centro da cidade, como é que era a convivência ali, Sérgio? Como vocês construíram ali as famílias ali, as primeiras famílias que ficaram tiveram no Colombo? Não, era assim, cara. Time de futebol, uma sede, time de futebol. Depois, naquela região, era área verde, né? Sim. No caso, né? Não tinha nem a prefeitura na época não tinha nem a escritura daquela terra ali. Então era um local totalmente irregular. No caso, para a prefeitura. Irregular para a prefeitura. Para a prefeitura. No caso, que a prefeitura nem era, né? Entendi. Nem era um terreno ermo, né? Sim. Terra de ninguém. Sim. Bom, quando a gente... Aí, o time de futebol, a gente começou a jogar, já com um pouco veio a especulação imobiliária ali. O nosso querido governador do estado, sei lá, que era prefeito, o Negão Colares, meu pá. Nesse momento ele não foi muito... Feliz nas suas atitudes. Né? Então vamos, né? Divergências lá em qualquer lugar. Eu gosto dele, cara. A fala dele me faz bem, então... Aí, Colares, mas todo mundo saúde, nego. Aí, mas aí ele... Bom, houve uma troca ali que diz que seria a Carris no nosso espaço, do espaço do futebol, cara. Era um campo de futebol. Aí se tornou, e aí seria a garagem da Carris, não foi? Daqui a pouco, pum! Um prédio ali voltou ali
foi criado um prédio ali, Plaza Miró, me parece que é. Sim. O mais próximo de nós ali. E aí, sabe, aí nos motivou a segurar o resto do espaço. Sim. E brigáramos por o resto do espaço. Aí, ó, a prefeitura fez isso, né? Porque viram que, muito provavelmente, com a especulação imobiliária e a pressão da prefeitura pelo espaço, iam tirar vocês dali, muito provavelmente. Sim. Sim. Os próximos eram que, como foi, teve um... Era o próximo projeto. Sim, mas só que a gente era lotes, ali Sim. era lotes, a gente formou lotes no decorrer da história, a gente formou lotes. E esses lotes, digamos, o primeiro lote foi... ele foi despejado. Sim. Aí eu falava pro pessoal, vão se ligar. Sim. Vão E se essas ligar que a pessoas nossa foram briga para tá outros errada. lugares. Mas nós tivemos ali no nosso território banda de cá, o Kenny Braga ali, que é santanense também. Sim. Então nós que estava sempre nós dando um apoio ali, mas o apoio é aquele de imagem, Sim. entendeu? Hoje nós vivemos mais de imagem, né, em vídeo, do que antigamente. Antigamente a gente não... Aí então o pessoal reportava de vez em quando pela rádio, né? Mas a maior E parte que a da gente luta existia não era televisionada, né, Sérgio? A maior parte da luta mesmo pelo território não foi transmitida. Hoje em dia tudo é transmitido pela internet, né? Mas antigamente não, né? Não era assim. Não ocupava. Não ocupava. E, Sérgio, assim, hoje o Quilombo dos Fidelix hoje é uma referência, né? Depois de ter saído o processo histórico, né, Sérgio? Não. O processo histórico que está na fase de estudo ainda, né? O Quilombo está sendo estudado para conseguir a homologação, né? Como território tombado mesmo, como patrimônio histórico, assim como o Quilombo do Silva, né? E, Sérgio, e como é que tá se organizando o Quilombo hoje, então? Tipo, como é que tu vê o Quilombo hoje? Como é que tá essa questão? Como tá a galera lá? Como tu tá te organizando? Como estão as famílias lá no Quilombo hoje? Eu vou te dizer assim, ó, essa pandemia nos deixou um pouquinho fora de todos os contextos, né? Não podia avançar em nada. E tentaram fazer uma construção também lá no Quilombo. E aí aconteceram alguns problemas. Houve o que invadiram, Sim, porque tô estava sabendo. parado, né? A gente estava parado, porque respeitando as normativas, As normativas de saúde. de saúde, então a gente ficou parado. Então outros, nossos vizinhos, fizeram essa terra é devoluta, né? Então vamos ocupar. Mas eles não sabiam o quanto a gente já estávamos lutando pelaquela terra organizada, e lutando pelaquela terra devoluta. Sim. E que a gente ganhou o certificado da Fundação Palmares, né? Sim. Um certificado, território quilombola. Até que termine os estudos. Não, o estudo já foi feito. Não, o estudo já foi concluído. Só depende agora do Lula, né? Nosso presidente. Sim. Agora ele que vai sancionar. No qual eu fiz uma força para ele, tá? Bora lá, Lula, bora lá. Vamos liberar aí a regularização dos Porque o outro era horrível, né, cara? Nem se fala, né? O outro era horrível. Não vamos nem entrar em questão. A gente vamos, perdeu uns 4 anos aqui que não vamos entrar em questão, não vamos citar nome. Perdemos 4 anos aqui. Mas que bom que a gente conseguiu voltar à luta, né? E voltar à luta. E eu acho e tenho grande esperança que esse governo, né, que está hoje, 2023, instalado aí, que nos dê aquele olhar de verdade, né? Sim. Que recuperar nossa autoestima. Dia a dia que está acontecendo ali, ó, não viu uma carioca ali agora dando de cinta no cara lá. Voltou
Pois é, não, hoje tá bem complicado, né? Então é o momento da gente se fortalecer, né, Sérgio? Então, a união da gente, dos nossos quilombos, e que a gente não quer vitimismo, né? Nessa história, a gente Sim. não quer. A gente foi vítima mesmo do sistema. Fomos, E sim, somos vítimas até hoje. Sim, continuamos. E continuamos. Não adianta nada tu dizer que, não, é para o fulano ali. Não, o fulano é nosso irmão, cara. Daqui um pouco vai respingar em ti, não É aquela adianta. coisa, né? Eles prometeram nos matar e a gente prometeu não morrer. E a gente continua aí resistindo, né? E vamos resistir. E além de resistir, a gente continua numa perspectiva de conseguir resistir e se fortalecer, né? Para construir algo novos pros nossos... para as outras pessoas que vêm depois, né? Para os nossos representantes aí, a nossa juventude e tal. Então, eu acho que é muito bacana esse processo aí. E o Quilombo, ele faz parte disso, né, Sérgio? O Quilombo é a resistência, é a cultura, manter a cultura. Hoje, daqui a... Eu acho que o mais tardar até o final do ano, já tive ao vivo um convite para... Tá me comprometendo ao vivo aqui, eu sabia. Sérgio, assim, e nesse contexto aí que a gente está falando, dessa questão do Quilombo, de como está organizado o Quilombo hoje, e como é que está a questão dos projetos sociais? Existem alguns projetos sociais culturais dentro do Quilombo, ou envolvendo a galera do Quilombo, assim, como é que está essa questão? Nós temos ali inúmeros projetos. Sim. Mas a gente precisa de verbas. Sim. Para colocar tudo em prática. Mas uns projetos que houve ali, a gente tem 37 famílias ali dentro da nossa comunidade. Bastante. E no qual a gente direcionou mais para o estudo, entendeu? Porque ali é Protásio Alves, o Colégio Estadual do Emílio Massot, o Julinho, que é próximo ali. Então nós estamos perto da Zero Hora, perto Tem muitas escolas do Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Porto Alegre, que é colado em nós ali. Sim, do ladinho. Então a gente, e supermercados ali, Nacional e Assum ali, que nos rodeiam ali. Então eu te digo, é bem localizado. Sim. Entendeu? Temos as comunidades que nos rodeiam ali, que eu já vou falar, né? Cabo Rocha, né? Sim. O Carandiru, que é ali a vila, o complexo Princesa Isabel, né? No caso, a gente fala Carandiru por causa o apelido da... É o apelido da comunidade. Da comunidade. E Lupicínio Rodrigues, né? Areal da Baronesa. E no nosso, propriamente dito, no nosso quilombo ali, quilombo da família Fidelis. Então, a gente está cercado de boas coisas, né? Então, eu digo, às vezes, para nossas reuniões lá, que eu digo para os guris, nós não somos parâmetro para outras comunidades, porque dali já a gente... Tudo com terceiro grau. A maioria dos guris ali, tudo terceiro grau, né? Sim. E aí, quando tu atinge alguma coisa, tu sai da comunidade. Sim. Né? Acaba indo para outros lugares. Então, meus filhos, eu tenho 2 filhos homens, né? Sim. Que saíram dali. Sim. Eles foram. E outros guris que tiveram por ali também já saíram. Formados, né? Então o nosso foco mais é na formação das crianças. Sim. Dá a possibilidade das pessoas da comunidade terem acesso à educação, né? Que é o mais fácil, né, cara? A gente desde da creche ali. A vida me faltou agora a ideia. Tá, mas vamos ir em frente. A escola que tem ali é turno inverso, que é dentro da nossa comunidade. O que foi? A prefeitura chegou e disse para eles, vocês vão ter 20 anos para ficarem aqui. Ok. Ok. Aí nós
findou os 20 anos da comunidade, a prefeitura ia encampar o prédio, aquela coisa Sim. toda. Não. Essa comunidade de vocês que está aqui, escolar, Sim. faz parte do quilombo. Sim. Está dentro do território quilombola. Sim. Aí falei com a diretora, aí fui falar com os diretores do Ecumênico CEDEL. Bom, agora eu não lembro bem a nomenclatura, Sim. né? Mas aí o pessoal chegou e falou para nós, não, melhor assim. Então, se está demarcado terra quilombola, então, eu digo, das mesmas condições que eles deram para vocês vão ficar mais 20 anos. Né? Sim. E só que eu vou pedir uma coisa, né? No caso, a diretoria, né, já tinha... E Sim, aí houve eu um tô falando acordo entre o quilombo e a eu tô escola, falando né? eu como presidente responsável, né, pela comunidade. Aí a minha fala foi o seguinte, dizer para o pessoal que das mesmas condições que eles deixaram esses turnos inverso, vai lá, de manhã, quem tá de tarde vai lá e almoça. Sim. De manhã, vai lá e almoça e vai pro... Sim. Então tem pelo fica, menos uma alimentação garantida. Os que vão de manhã pro colégio, almoçam. E os que entram também almoçam. Almoçam e ficam ficam na aula. Na aula. E é uma aula de reforço, né? Sim. Então, Que é o turno inverso a escola. Então foi uma coisa assim que eu acho que, olha, poucas comunidades têm isso aí. O turno inverso. É uma parceria entre o quilombo e a escola, né? E a Acho que isso escola e a igreja, Sim. uma igreja bipresbiteriana, é uma coisa assim. É uma escola ligada a uma igreja ali. Mas a gente não tá porque tem que ser de Umbanda. Sim. A gente tá pedindo apoio, né? Então, a gente sofre por esse contexto, né? Mas não quer dizer que a gente vai segregar também, né? A gente é muitas vezes discriminado pela nossa religião, mas não quer dizer que a gente tem que discriminar os outros, né, Sérgio? Verdade. Mas assim, estão se encaminhando para esse final, então acho que foi bem legal essa troca de ideias. Essas trocas de ideias também continuam por aí, né? Vocês vão ver o Sérgio em outros lugares, conversando sobre quilombo e tal. Então foi bem bacana, Sérgio. Queria te agradecer, né? Por essa troca de ideia, né? Família, aqui entre família, né? Primos. Que bom, tal. né, cara? E é isso, galera. Queria pedir pra galera continuar curtindo as redes da Alvo Cultural, se inscrever no canal, ativar as notificações, certo? E a gente vai estar sempre aí fazendo correria. Valeu o Edinho, valeu toda a equipe aí, valeu a Maria, valeu toda a equipe que está envolvida aí no AlvoCast. Até o próximo. Tamo junto, misturado. É nóis. Falou.